Eu vou chamar agora julgamentos com sustentação oral o HC 903-753 de Minas Gerais. Aproveitando enquanto o doutor Augusto se aproxima, eu vou declarar aprovado todos os processos em bloco, nos exatos termos das minutas apresentadas por seus relatores. Tudo bom, doutor Augusto? Boa tarde, excelências. Doutor Augusto, doutor José Eliares, que eu sou quer também sustentar, né? Pois é. Não, eu vou fazer a leitura da ementa. E aí os senhores veem se tem necessidade mesmo de sustentar. Eu acredito que não tem. A ementa é diferente, que eu já estou adotando aquele modelo do CNJ. Direito processual penal, habeas corpus, paridade de armas, suspensão de prazo para resposta à acusação, acesso à prova nova, necessidade de prazo adequado para análise pela defesa, ordem concedida. Caso em exame, habeas corpus impetrado após a negativa de suspensão ou interrupção do prazo para apresentação de resposta à acusação em ação penal relativa ao rompimento da barragem Brumadinho, com fundamento na existência de novas provas oriundas de assistência jurídica internacional ainda não analisadas pela defesa. 2. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. Definir se a paridade de armas exige a suspensão do prazo para apresentação de resposta à acusação até que a defesa tenha tempo suficiente para analisar as novas provas. 2. Estabelecer se a concessão desse prazo deve ser proporcional ao tempo já utilizado pelo órgão acusador. Razões de decidir. A paridade de armas é o princípio essencial no processo penal, devendo ser garantido à defesa o mesmo tratamento concedido à acusação, especialmente no que tange ao acesso e análise de provas. O acesso às provas pela defesa antes de sua apreciação no processo é condição para assegurar o contraditório e a ampla defesa, permitindo a instrumentalização de sua atuação de forma eficaz. O tempo já transcorrido desde a disponibilização das novas provas à defesa, mais de 8 meses, é suficiente para análise inicial, mas deve-se garantir um prazo adicional razoável de 30 dias para a apresentação da resposta à acusação, salvo se houver aditamento à denúncia. Ordem concedida para fixar o prazo de 30 dias contados a partir da publicação desse acórdão para a apresentação das alegações finais pela defesa, salvo aditamento da denúncia. Doutor Augusto. Excelência, eu vou insistir na sustentação pela seguinte razão. Houve um fato novo na data de ontem que eu tenho que trazer ao conhecimento de Vossas Excelências, que pode influenciar, inclusive, no julgamento desse habeas corpus. O senhor sabe que eu estou fazendo a ressalva aqui de qualquer alteração, ou seja, se houver qualquer manifestação... Houve, é que foi comunicado ao senhor ontem, tarde da noite. Pois é, então... não, eu sei que houve uma manifestação, parece, inclusive, que o Ministério Público pediu arquivamento de duas representações e foi juntado apenas um relatório. Na verdade, foi parte. São 219 páginas juntadas pelo Ministério Público na ação penal, Excelência, com fatos completamente novos, que fazem com que, ainda que os 30 dias que Vossa Excelência fixa para a reabertura do prazo possam parecer bastante extensos, são 90 mil arquivos. Finalmente, a Polícia Federal juntou isso. Os arquivos estavam disponibilizados desde janeiro. Não, são arquivos novos, Excelência. É a análise da Polícia Federal. Não, é a análise da Polícia Federal que finalmente foi juntada na quinta-feira, culminou na apresentação por parte da Polícia Federal. A defesa não teve acesso ainda. Mas os documentos, doutor Augusto, são aqueles que foram analisados já pela defesa, estão disponíveis pela defesa. Então, essa análise da Polícia Federal é em cima desses documentos. Exatamente isso. Tá certo. Então vamos lá. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Eu falo o nome hoje de André Marlísio, acusados em Makoto Namba, acusados de um crime gravíssimo, crime esse que aconteceu há mais de 5 anos, uma das maiores tragédias que o nosso país teve, o rompimento da barragem de Brumadinho. Tragédia essa, Excelências, que não foi julgada até hoje, muito pelo contrário, o processo basicamente sequer começou. Estamos em fase, como bem disse o ministro relator, de oferecimento de resposta à acusação. E aqui, falando muito mais como cidadão do que propriamente como advogado das partes, é essencial que todos, sociedade, acusados, porque precisam ter uma resposta, e principalmente vítimas, e vejo aqui
parentes das vítimas, com os quais eu sou absolutamente solidário, todos têm direito a uma resposta rápida. Ainda que cientes da complexidade deste caso, 5 anos para sem se ter sequer uma resposta à acusação apresentada é muito. Isso aconteceu e continua acontecendo, por isso é importante me manifestar sobre o documento juntado na data de ontem, por formas de agir do Ministério Público. E aqui não há meias palavras, temos que apontar, sim, culpados pelo atraso desse julgamento, o atraso deste caso. A juíza de primeira instância, bastante cautelosa no momento de recebimento da denúncia, fixou um prazo para as defesas de 100 dias para o oferecimento da resposta à acusação, diante, obviamente, da complexidade deste caso. Prazo bastante extenso. Não há como negar. No meio deste prazo, o Ministério Público se manifesta em inquéritos que ainda estavam abertos, porque recordem-se, Vossas Excelências, havia aí competência, uma discussão da competência da Justiça Federal e Justiça Estadual. Então, inquéritos na Polícia Federal continuaram abertos mesmo após a denúncia ter sido oferecida. Nesses inquéritos, então, aporta a informação do Ministério Público o seguinte: olha, a Vale fez um acordo nos Estados Unidos, estou juntando aqui milhares de documentos. A defesa, essa defesa faz o quê? Pede a suspensão do prazo, ainda que prazo extenso, para oferecimento da resposta à acusação, porque o próprio Ministério Público dizia que esses documentos poderiam influenciar na autoria e materialidade do delito. Eu não posso oferecer resposta à acusação, sendo que tem documentos que eu ainda preciso analisar, que podem, nas palavras do Ministério Público, influenciar materialidade e autoria. Primeira instância nega, TRF nega, e a liminar acertadíssima do ministro Sebastião suspende a apresentação da resposta à acusação, o prazo para apresentação. E desde esta liminar até a data de quinta-feira, aguardávamos todos, inclusive o ministro relator, a chegada da Polícia Federal de uma análise que o Ministério Público requereu que fosse feita deste material juntado após um acordo que a Vale teria feito com autoridades americanas. Na quinta-feira, então, no meio do dia, a Polícia Federal comunica ao Ministério Público Federal: terminei aqui o trabalho. Estou encaminhando em mãos um HD com este material. Ótimo. Na data de ontem, às 16 horas e 18 minutos, é juntada uma manifestação do Ministério Público Federal nestes inquéritos que, de fato, se requereu o arquivamento, mas requerendo que esta manifestação fosse juntada na ação penal em curso, ou seja, 216 páginas, 219, páginas, juntadas ontem, às 16 e 18, estão na ação penal. Portanto, eu, no momento de apresentar qualquer resposta à acusação, tenho que saber o conteúdo e, eventualmente, contestar o conteúdo dessas 219 páginas. Veja bem, não estamos dizendo aqui de um aditamento da denúncia propriamente dito. O que foi feito pelo Ministério Público, com a devida vênia, é um aditamento sorrateiro. Um aditamento mascarado, sob a justificativa de se arquivar inquéritos policiais em andamento. O Ministério Público, nesta manifestação juntada ontem, volto a dizer ontem, 4 da tarde, faz o seguinte: primeiro, analisa o laudo da Polícia Federal e responde, e este número, ministro relator, de 90 mil arquivos, quem traz é o próprio Ministério Público Federal nessa manifestação de ontem, dizendo que recebeu esse material da Polícia Federal na quinta-feira e 2 dias úteis depois, na segunda-feira, às 4 da tarde, já diz o seguinte: analisei os 90 mil arquivos que foi a produção do laudo da Polícia Federal e entendo que esses documentos não são capazes de influenciar absolutamente nada, razão pela qual mantenho toda e qualquer manifestação anterior. Mas tem algumas palavras para dizer aqui, algumas palavras, uma, duas, uma cota singela, não, mais de 200 páginas em que há a reanálise completa do material probatório. Chega-se, Excelência, ao cúmulo de ter um capítulo específico dessa manifestação, volto a dizer, juntada ontem às 4 da tarde, e por isso que paridade de armas e lealdade é algo que tem que ser dito aqui. Há um capítulo dessa manifestação que diz o seguinte: ipsis literis, a causa imediata do rompimento foi o mau planejamento e má execução de um serviço de perfuração. Isso nunca foi dito no processo. Na denúncia que eu tenho que defender em relação aos meus clientes, não há uma causa fixa, exata do rompimento da barragem de Brumadinho. O Ministério Público, então, numa cota que simplesmente se diz
para arquivar inquéritos e se manifestar sobre o laudo da Polícia Federal, faz uma reanálise completa de material probatório, chegando a dizer agora, depois de 5 anos, qual é a causa do rompimento. Isso não consta da denúncia. Isso é um fato completamente novo. O Ministério Público Federal, no momento de oferecer o parecer aqui deste habeas corpus, e eu vou ter que ler apenas um parágrafo, diz o seguinte: por tudo isso, a pendência da juntada de documentos nos autos e ou das conclusões da Polícia Federal sobre eles não representa absolutamente nenhum prejuízo à apresentação de resposta à acusação. Não há surpresa, diz o Ministério Público. Ao contrário, a garantia do prévio conhecimento defensivo sobre documentos que podem ou não vir a ser apresentados pela acusação. Senhores ministros, nós estamos diante de um processo de júri. Um processo de júri que pode vir a julgar a morte de mais de 270 pessoas. Qualquer vírgula que não seja descortinada a tempo é uma surpresa para a defesa. Vossas Excelências conhecem um processo de júri. Qualquer palavra que eu, advogado, utilizar em qualquer petição, contestando qualquer argumento do Ministério Público, será usada em plenário. Eu não posso oferecer uma resposta à acusação, perdão, ministro Sebastião, ainda que daqui a 30 dias, com base numa denúncia que hoje, ou perdão, ontem, às 4 da tarde, o Ministério Público praticamente refaz. Praticamente refaz. Há uma causa do rompimento da barragem, coisa que jamais foi aventada. A denúncia inicial, que hoje é contestada, não traz este elemento essencial para uma defesa. O que causou o rompimento da barragem? O Ministério Público ontem finalmente disse: foi uma perfuração. E tudo, absolutamente tudo que eu venho a dizer, seja numa resposta à acusação que eu vou apresentar hoje, amanhã ou daqui a 30 dias, vai ser usada pelo Ministério Público em plenário. Portanto, o cuidado com a paridade, com a lealdade entre as partes, é tão essencial para esse caso, para que se evite injustiças. Não queremos e jamais tentamos aqui, essa defesa tem o maior cuidado em relação a isso, protelar o andamento desse processo. Mas é inadmissível que nós tenhamos esta forma de agir, com a apresentação de documentos no final da tarde, às vésperas de um julgamento, dizendo que houve uma análise em pouco mais de 48 horas de 90 mil arquivos. Portanto, é necessária essa sustentação oral para trazer ao conhecimento de Vossas Excelências, porque o pedido deste habeas corpus, concedido a liminar inicialmente a suspensão e, posteriormente, a fixação de algum prazo para oferecimento da resposta, pode ter que ser modificado diante de um cenário completamente novo que foi apresentado na data de ontem. Então, peço desculpas por ter me estendido e ter insistido nessa sustentação oral, apesar da decisão de concessão da ordem do ministro relator, mas a defesa, por lealdade, por transparência, inclusive com as vítimas que estão hoje aqui representadas, tinha que trazer a Vossa Excelência essas informações. Muito obrigado. Doutor Eliaeres, por favor. Obrigado, presidente, relator do presente habeas corpus. Inicialmente, ministro Sebastião Reis Júnior, ministro Rogério Schetti, Antônio Saldanha, ministro Otávio de Almeida. Antes de abordar aqui a questão do presente habeas corpus, primeiramente eu queria manifestar expressar a nossa solidariedade aos familiares dos 272 brasileiros que foram vitimados de forma trágica por ocasião do rompimento da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, do Complexo Paraupeba, município de Brumadinho, Minas Gerais. Esse triste evento ocorrido em 25 de janeiro de 2019. Eu cumprimento também os representantes da Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos da Tragédia do rompimento da barragem Mina Córrego Feijão Brumadinho, que estão aqui presentes, e reitero o compromisso do Ministério Público Federal de atuar no sentido de minimizar a dor dos familiares das vítimas dessa tragédia. Estamos atuando e continuaremos a atuar firmemente nesse sentido. E
Eu gostaria também, senhor presidente, eminentes ministros, aqui de repudiar, com todo respeito, doutor Augusto, os adjetivos que Vossa Excelência lança contra o órgão do Ministério Público que atua lá na primeira instância. O Ministério Público não tem razões, não tem motivos para atuar de forma sorrateira em nenhum caso. A nossa instituição tem por praxe atuar de forma transparente, seguindo os princípios que regem a sua atuação. Então, eu registro aqui com meu repúdio aos adjetivos lançados pelo eminente advogado. O presente habeas corpus é impetrado em face de ato do Egrégio Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que denegou a ordem nos autos do habeas corpus com final 592-31/2024, por meio do qual se buscava a suspensão ou interrupção do prazo para apresentação de resposta à acusação em favor dos pacientes nos autos de 2 ações penais, nas quais os pacientes foram denunciados, juntamente com outros réus, pelas práticas de homicídio e de crimes ambientais decorrentes do rompimento da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, no complexo Paraupeba, município de Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. De acordo com a defesa, a causa de pedido do habeas corpus originário deveu-se à notícia de que o Ministério Público Federal, em atendimento à solicitação de assistência jurídica internacional em matéria penal, recebeu de autoridades estadunidenses uma grande quantidade de peças de informações, cerca de 250 gigabytes de documentos digitais. Na petição inicial do habeas corpus, os impetrantes reconhecem que o Ministério Público Federal, embora não tenha realizado a juntada formal dos documentos aos autos das ações originais, das ações penais, disponibilizou à defesa, em 1º de dezembro de 2023, um link de acesso aos documentos no Google Drive, e afirmando o seguinte, que eles foram recebidos em julho de 2023 e poderiam conter provas quanto ao elemento volitivo das condutas ali apuradas, requerendo que a Polícia Federal analisasse tais documentos no prazo de 90 dias. Desse modo, eminentes ministros, considerando que os referidos documentos poderiam constituir elementos novos de prova e influir tanto nas teses de acusação como nas de defesa, bem como no julgamento da lide, a defesa requereu, lá na origem, a suspensão e ou interrupção do prazo para apresentação de resposta à acusação em favor dos pacientes nos autos das referidas ações penais. Tudo como medida de igualdade entre as partes em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O pedido de liminar aqui foi deferido, ou seja, há mais de 4 meses, para suspender o prazo para apresentação da resposta à acusação até o julgamento final do presente writ. Essa decisão foi estendida a outros corréus, Alexandre Campanha, Marilene, Cristina, Washington Piretti e César Augusto Paulino. A eminente juíza federal, doutora Raquel Vasconcelos Alves de Lima, prestou as informações no presente habeas corpus em 4 expedientes. O primeiro de 17 de abril, o segundo de 26 de abril, o terceiro de 19 de junho e o quarto de 6 de agosto. E um último, que mencionado pela tribuna do eminente advogado, na data de ontem. O parecer aqui, por escrito, apresentado no habeas corpus, foi no sentido do não conhecimento do pedido. Pois bem, o prazo para apresentação de resposta à acusação está suspenso desde 12 de abril de 2024, data do deferimento da liminar pelo eminente relator deste habeas corpus, ministro Sebastião Reis. Em atendimento a essa decisão, informações prestadas nos autos, a eminente juíza federal Raquel Vasconcelos Alves de Lima esclarece que suspendeu, aspas, o prazo de resposta escrita à acusação
para todos os denunciados, com data retroativa a 12 de abril de 2024. Fecha aspas. Paralelamente a isso, o Ministério Público Federal, embora não tenha realizado a juntada formal dos documentos naquele momento aos autos das ações penais referidas, disponibilizou à defesa, desde 1º de dezembro de 2023, um link de acesso aos documentos no Google Drive. É importante salientar que, de acordo com o órgão do Ministério Público Federal em primeira instância, concluída a citação de todos os pacientes, foi franqueado à defesa o acesso à plataforma digital em que inseridos os documentos pertinentes às referidas ações penais. É de vital importância acrescentar também que, em informações prestadas pela juíza federal, doutora Raquel Vasconcelos Alves de Lima, esclareceu que as defesas dos pacientes, aspas, apresentaram requerimentos para geração de usuário e senha, os quais foram apreciados em decisões fundamentadas. Em 1º de dezembro de 2023, a defesa assinou termo de responsabilidade e lhe foi franqueado o acesso à plataforma digital. Além disso, conforme bem observou a Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos da Tragédia do Rompimento da Barragem Mina Córrego Feijão Brumadinho, aspas, os nobres defensores dos pacientes já estão com pleno acesso ao material em questão desde o mês de janeiro deste ano, sendo, portanto, inconteste que tiveram o tempo suficiente para analisá-lo, não havendo razão para perdurar por mais tempo a suspensão do prazo para a apresentação das respostas à acusação. Fecho aspas. E finalizo, senhor relator, eminentes ministros, dizendo que o nosso entendimento aqui, dada a concessão da medida liminar neste habeas corpus, é de que, com a liminar que foi cumprida, esgotou-se o objeto do presente habeas corpus, devendo ser determinada a retomada imediata do início do prazo para a defesa apresentar resposta à acusação nas referidas ações penais. É nesse sentido a manifestação do Ministério Público Federal, acrescentando ainda que, com todo o respeito da eminente defesa, os fatos novos trazidos aqui não justificam que este habeas corpus ele tenha deferido o prazo, tal como o pedido, no mérito, que foi no sentido de que houvesse a interrupção do prazo para apresentação de resposta à acusação nas referidas ações penais. Creio que a defesa já teve tempo suficiente para analisar todas as provas que estão nos autos hoje a respeito do caso, não havendo mais razão para que se protele por mais tempo o andamento destas ações penais. Era o que tinha a dizer, senhor ministro. Muito obrigado. O evento ocorrido em 25 de janeiro de 2019, de rompimento da barragem 1, de rejeitos de minério da mina do Córrego do Feijão, situado no município de Brumadinho, deu ensejo à ação penal para apuração dos crimes contra a vida e ambientais. Processado feito originalmente no âmbito da Justiça Estadual, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RHC 152-108, entendeu por declarar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal, anulando o recebimento da denúncia e demais atos decisórios praticados até então. Tal compreensão da sexta turma acabou confirmada pelo Supremo Tribunal Federal quando o julgamento do RE número tal. E aqui eu faço a transcrição da ementa da decisão do Supremo. Em 23 de janeiro de 23, o juiz federal, nos autos tais, ratificou o entendimento da denúncia, bem como determinou o desmembramento do feito quanto aos delitos ambientais. Sequencialmente, foi determinada a citação e intimação dos réus para apresentarem resposta à acusação e indicarem eventuais inconsistências na digitalização no prazo de 100 dias. Ocorre que adveia a notícia de que, relativamente aos inquéritos policiais federais tais e tais, também instaurados em razão do rompimento da barragem em Brumadinho, foi encaminhada pelo Ministério Público Federal à Polícia Federal para análise técnica,
uma mídia oriunda de assistência jurídica internacional que contém cópia do processo movido pela autoridade reguladora dos Estados Unidos contra a Vale S.A. em razão de supostas violações às leis de valores mobiliários. Com a pretensão de suspender ou interromper o prazo para apresentar a resposta à acusação em favor dos pacientes até que seja apresentada a análise final pela Polícia Federal dos documentos. E, após a negativa em primeira instância, houve ajuizamento prévio writ. Diante da denegação da ordem, sobreveio a presente impetração. Aqui, como visto no relatório, deferi a medida liminar em meados de abril para suspender o prazo em questão, tendo-me chamado a atenção a necessidade de garantir a paridade de armas, afastando qualquer privilégio incompatível com o devido processo legal. Veja-se que a aplicação desse princípio independe da fase processual. Basta que haja interesse contraposto entre a liberdade ou, em alguma medida, o direito a ela ligado no âmbito do processo penal de alguém e o pedido de outrem. Ademais, antes de se cogitar da prova no processo penal, que traria ligação com o contraditório, há que se instrumentalizar o acesso às informações, isto é, o acesso às fontes das provas. Isso significa regra de tratamento igualitário antes de se adentrarem as regras de apresentação, admissão e argumentação da prova no processo penal. Afinal, sem a paridade de armas, no que tange ao acesso a futuras provas, não se instrumentaliza depois o contraditório sobre aquela prova. Renato Vieira Stanzioli. Com efeito, há de ser garantido o tratamento equilibrado e o acesso pleno da defesa a essa mídia juntada aos autos em auto dos inquéritos que cuidam do mesmo fato objeto de denúncia já ofertada pelo Ministério Público Federal contra os pacientes. Também há de ser assegurado prazo razoável, equivalente ao da acusação, para análise do conteúdo da referida mídia. No meu entendimento, a circunstância de existirem provas novas, mesmo que referentes a outros procedimentos que não as ações penais objetos da presente impetração, mas a elas conexos, provas essas que, até então, não tinham sido ainda examinadas na íntegra, nem pela defesa, nem pelos órgãos de persecução penal diante de sua complexidade, interfere, sim, na apresentação para a defesa da resposta à acusação. Como essa prova nova se refere ao mesmo fato que deu origem à presente causa, ainda que seu conteúdo eventualmente não altere a denúncia já oferecida, fato não certo nesse momento, é evidente o interesse da defesa em ter tempo suficiente para examiná-la, já que podem existir informações que lhe sejam úteis aqui e agora, e não apenas nos inquéritos nos quais a mídia foi juntada. A questão não se limita a eventual aditamento ou modificação da denúncia com a necessidade de novo prazo para a defesa, mas também cuida do direito da defesa em ter acesso a todas as provas relacionadas ao fato em apuração e que já são de conhecimento do órgão acusador. Tais documentos podem não alterar a convicção inicial do Ministério Público, contudo, podem conter informações que interessem à defesa não só naquelas investigações em que foram apresentados. É pertinente a pretensão de que a defesa tenha tempo suficiente para seu exame, tempo esse ao menos proporcional ao tempo que o órgão acusador tem para sua análise. A essa altura, já se sabe que essa prova, segundo manifestação do próprio Ministério Público, de 14 de dezembro de 23, encontrava-se em seu poder desde 24 de julho de 23. Também se sabe que foi disponibilizada à defesa link para acesso a esse conteúdo, conforme manifestação juntada nos inquéritos com data de 26 de janeiro de 24. A Polícia Federal, até as últimas informações, não havia devolvido os inquéritos policiais, mas o prazo dado pelo MPF para a conclusão das investigações era até 16 de 8 de 2024. O ponto central era a paridade de armas, e já houve tempo suficiente para a defesa analisar os documentos, mais de 8 meses. Creio seja razoável fixar um prazo de 30 dias para as alegações, aqui, com as alegações finais tem que corrigir pela resposta à acusação, contado a partir da publicação desse acordo, salvo a apresentação de aditamento à denúncia pelo Parquet Federal. Então, eu voto pela concessão da ordem nesses termos, devendo, então, as ações penais voltar a tramitar regularmente. E quanto às ponderações feitas pela tribuna, pela ilustre defesa, eu apenas entendo que o X da questão aqui é o acesso às informações, e elas foram dadas. A defesa teve tempo mais do que suficiente. Houve manifestação do Ministério Público em relação a esses documentos, mas não se trata de um quadro novo para a defesa. A defesa já tem conhecimento desses documentos e, consequentemente, eu acho que esse prazo de 30 dias que aqui fixo é mais do que razoável para a apresentação da resposta à acusação. Ministro Rogério Schietti. Senhor presidente, cumprimentando o nobre advogado, doutor Botelho, doutor Elaeres, pelo Ministério Público Federal, os familiares presentes, eu vou acompanhar Vossa Excelência e até acrescentaria
muito rapidamente, que, no meu modo de ver, já houve uma concessão generosa de um prazo extra para a defesa ter acesso a esses documentos, né? O Ministério Público tinha conhecimento deles, pelo que pude depreender, desde meados do ano passado, e a defesa, por link, também teve acesso a esses documentos no início do ano, de modo que o que se tem de novo agora me parece ser tão somente um relatório. E como nós estamos ainda numa fase preliminar, em que se discute meramente a admissibilidade da acusação, não vejo prejuízo algum e, pelo contrário, acho que 30 dias que Vossa Excelência fixou excede muito mais do que a lei determina, que são 10 dias, em homenagem à complexidade da causa, enfim, a necessidade que a defesa também possa analisar esse relatório, né? Me parece que o que importa é o conteúdo da denúncia, né? E esses documentos, evidentemente, mas a resposta é a denúncia. E, tratando de procedimento relativo ao Tribunal do Júri, bem sabemos que ainda há um segundo momento de admissibilidade da acusação, que é o encerramento do iudicio accusationis, em que a defesa terá novamente a oportunidade de postular a impronúncia ou a absolvição sumária e depois, eventualmente, perante o Tribunal do Júri, se pronunciado o réu. Vejo, portanto, que já há, digamos assim, uma concessão de prazo bem razoável para a defesa. Eu até iria mais e dizer que paridade de armas se faz no processo penal, não no inquérito. Aquilo que aconteceu no inquérito, evidentemente, que o Estado tem uma certa prevalência nessa fase da persecução penal. O princípio do favor rei, ele se aplica ao processo, assim como um contraditório para a defesa, e não à fase do inquérito. Então, o que há de novo aqui poderia ser um aditamento à denúncia que reabriria o prazo para a sua resposta, que, repito, pela lei, é tão somente de 10 dias. Então, acompanho Vossa Excelência com essas considerações, senhor presidente. Ministro Antônio Saldanha. Então, presidente, cumprimentando a defesa, o ilustre procurador, eu também acompanho Vossa Excelência e gostaria de reiterar uma ponderação que o ministro Rogério fez, que para mim é determinante. A denúncia está posta. A denúncia é que delimita a acusação e é dali que a defesa tem que manifestar seus pontos de insurgência. Eu acompanho. Ministro Otávio Toledo. Senhor presidente, eu peço licença para poder cumprimentar o nobre subprocurador pela sua fala, e especialmente o doutor Augusto Arruda Botelho, em que eu conheço desde o início da sua carreira, e efetivamente brilhante carreira, e fica aqui o meu reconhecimento pelo seu trabalho. Eu estou acompanhando Vossa Excelência, porque já dilata um prazo que na lei adjetiva está previsto em 10 dias e passa para 30 dias. Estou acompanhando Vossa Excelência. Então, a turma, por unanimidade, concedeu a ordem nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado. Muito obrigado.